Um homem estende o pano sobre a mesa antes de servir a si mesmo uma bebida. Ele pega um pouco de água e passa o dedo ao redor da borda do copo, antes de colocá-lo para baixo, envolvê-lo no mesmo pano e quebrá-lo com sua bengala. Ele despeja o vidro quebrado em um par de sapatos. Ele calça o mesmo sapato sem ter nenhum cuidado. Em seguida, ele caminha com sua bengala em direção a uma grande casa vazia. Uma música pop estilo anos 60 toca enquanto Steve Grant acorda. Ele solta o grampo em seu tornozelo direito enquanto se afasta da cama. A cama está misteriosamente cercada por uma pequena moldura de areia. Steven liga para sua mãe enquanto alimenta o seu peixe dourado. Ele tem apenas uma nadadeira e chama-se Gus. Ele termina e deixa uma mensagem de voz no telefone de sua mãe enquanto sai de casa, sendo brevemente interrompido por um vendedor de vassouras bem na sua porta. Steven pega um ônibus para o Museu Britânico em Londres, que está exibindo uma mostra sobre o Antigo Egito. Ele explica sobre a mumificação para uma garotinha, a fim de despertar seu interesse no ritual. Logo, ele é interrompido por sua chefe, Donna, que o chama de Stevie. No entanto, Steven acha isso uma falta de respeito, então ele a corrige, pedindo que ela o chame de Steven. Ela, no entanto, o repreende por fazer turismo enquanto deveria estar focado em vender os presentes da loja. Uma outra colega se aproxima de Steven para perguntar se ainda está de pé um certo convite. Acontece que Steven a convidou para um jantar em uma churrascaria, às 19 horas da noite seguinte. Ele não se lembra de a ter convidado e assume que a mulher é quem o está convidando para sair. Ela ri e se afasta, enquanto Donna volta e pergunta o que um vegano comeria em uma churrascaria. Quando ele rebate seu comentário, ela simplesmente se afasta. Mais tarde, enquanto estão fechando o museu, Donna continua a repreender Steven por sempre chegar atrasado, razão pela qual ela o designou para o inventário. Ele tenta apontar algumas das imprecisões históricas que estão vendendo no museu, mas Donna se recusa a ouvir. Ele diz a ela que Ennead é composto por 9 deuses egípcios, mas apenas 7 estão presentes na imagem que estão vendendo. Donna faz uma piada sobre o erro e continua a lançar insultos a Steven antes de dispensá-lo. Ao sair, Steven se despede de segurança, que o cumprimenta como Scott. Em resposta, Steven responde que seu nome é Steven, com V. Enquanto come, ele explica sobre seu sonambulismo para um mímico pintado de dourado, que se parece impressionalmente com o homem que usou sapatos cheios de vidro no início. Steven ajuda o artista dando-lhe gorjetas e ajudando-o a conseguir gorjetas para as fotos com os turistas. Entre seus desabafos, ele chega à conclusão de que precisará superar seu sonambulismo se quiser se comprometer a ter uma namorada. Ele dá mais uma gorjeta ao mímico antes de sair, mostrando no reflexo de uma poça, enquanto uma folha verde pousa sobre ela, causando ondulações. Steven espalha areia ao redor de sua cama e tranca cada uma das fechaduras de sua porta. Ele coloca o grampo em seu tornozelo. Ele ouve um podcast sobre como ficar acordado enquanto brinca com seu cubo mágico. Trechos mostram ele fazendo outras atividades para manter sua mente alerta, como ler sobre Ennead, enquanto o podcast sugere ler um livro como uma forma de manter sua mente desperta. Steve de repente ouve as palavras: pense em você mesmo como parte da história. Ele de repente acorda em um campo de grama, com uma dor intensa na mandíbula. Ele se levanta e uma voz na sua cabeça diz para ele voltar a dormir. Ele também é instruído a entregar o corpo de Mark. Quando ele não atende, a voz diz: o idiota está no controle. Steven remove um escaravelho dourado do seu bolso, enquanto a figura se aproxima dele por trás, carregando um bastão. Ele se vira e vê que está invadindo a propriedade de um castelo, e é imediatamente alvejado pelos guardas. A voz lhe diz para correr. Em resposta, ele corre enquanto os guardas o perseguem e atiram para cima dele. Para sua sorte, os guardas não são muito bons e acabam errando todos os tiros. Ele chega a uma parte da cidade onde Arrow, um homem de cabelos longos e vestido com um traje vermelho escuro, eventualmente o mesmo homem dos sapatos cheios de vidro, é recebido pelas pessoas que abrem um caminho para ele. O homem leva todos os moradores presentes para a praça da cidade, onde comenta sobre a beleza do dia com um sotaque americano. Ele diz às pessoas que seu trabalho é fazer a Terra se sentir mais próximo possível do céu e pergunta quem irá primeiro. Um homem aleatório se aproxima e é cumprimentado por Arrow, que elogia por oferecer sua alma para um julgamento, esperando servir a deusa mesmo antes que ela possa acordar. Arrow coloca seu cajado nas mãos do homem enquanto realiza um ritual para julgá-lo em nome de Amit, a deidade funerária egípcia e deusa da morte. Steven e os outros moradores assistem enquanto a tatuagem de balança de Arrow em seu braço direito brilha levemente antes que ele declare o sujeito um bom homem e o abrace. Os guardas continuam procurando por Steven entre os espectadores, enquanto Arrow revela que seu nome é Arthur.
Uma mulher se apresenta a Arthur. Steven assiste enquanto a tatuagem de balança dele se inclina para o lado e fica vermelha. Arthur se desculpa com a mulher, enquanto ela recebe o julgamento de Amit e desmaia, e as pessoas levam seu corpo sem vida dali. Os guardas armados que estavam perseguindo Steven se aproximam de Arthur e informam que foram emboscados durante uma troca de turnos, e 2 dos seus homens foram mortos. Para revelar o espião, Arthur dá uma ordem em língua egípcia antiga, e Steven é imediatamente descoberto. Arthur identifica Steven como um mercenário de altíssima periculosidade. No entanto, Steven se identifica para a multidão como Steve Grant, da loja de presentes do Museu Britânico. Arthur exige que ele devolva o escaravelho, enquanto a voz em sua cabeça diz: "Você não dará nada a ele." Sem perceber o que está fazendo, Steven continua a manter o escaravelho longe de Arthur. À medida que as pessoas cercam Steven, arranca o escaravelho à força de seus dedos. Nesse momento, ele desmaia e volta a si novamente ao ouvir uma voz dizendo: "Oh não, o idiota está mais uma vez de volta." Steven agora está em pé no mesmo lugar, com sangue nas suas mãos e 5 moradores caídos, inconscientes ao seu redor, talvez mortos. Ele segura o escaravelho que está banhado de sangue. Ao escapar em uma van americana com volantes do lado esquerdo, a voz o ordena a não deixar o escaravelho cair. Steven é perseguido por vários carros. Todos os volantes não são britânicos, indicando 2 coisas: ou Steven está sonhando, ou ele não está no seu país de origem. À medida que a ação se intensifica, Steven desmaia novamente. Quando ele recupera a consciência, o para-brisa já está quebrado, o agressor está morto e Steven está segurando uma pistola em suas mãos. A voz continua ameaçando Steven, avisando para que ele não perca de forma alguma o escaravelho. Steven mal tem tempo para entender o que está acontecendo de fato, pois quase colide com um caminhão carregado de troncos. O caminhão derruba os carros restantes em perseguição com seus troncos, exceto 2. Steven entra em desespero e desmaia novamente. Ele volta a si quando o último jipe se coloca à sua frente, enquanto um carro cai da estrada. A voz o repreende por ter perdido a arma, enquanto 2 guardas se aproximam da van parada. Enquanto ele começa a entrar em pânico novamente, os troncos do caminhão caem na estrada inferior da colina, atingindo os 2 guardas e acordando Steven violentamente em seu apartamento novamente. Steven se encontra preso ao pé da cama, e nesse momento, ele sente um grande alívio. Enquanto segue sua rotina matinal, ele alimenta Gus e percebe que uma de suas nadadeiras finalmente cresceu de volta. No show de animais de estimação, o associado fica completamente desconcertado com o comportamento bizarro de Steven. Steven não consegue se lembrar de ter visitado a loja de animais no dia anterior, mas logo quando vê o horário, que é logo após as 17 horas, ele se lembra de que deveria estar no encontro às 19 horas. Em casa, Steven se arruma e vai para o restaurante encontrar sua parceira. Quando ela não aparece, Steven a liga e a lembra de que eles tinham um encontro marcado às 19 horas de sexta-feira. Ela diz a Steven que hoje é domingo, e ela também diz para ele não ligar mais e esquecer o seu número. Completamente confuso e de coração partido, Steven se rende e faz um pedido. O problema é que ele não tem a mínima ideia de como pedir um bife, pois ele é vegano. Na caixa de correio de voz da mãe, Steven inventa uma história sobre o encontro enquanto volta para casa. Ele acende e apaga a luz de seu apartamento, antes de se entregar a caixa de chocolate que comprou para seu encontro. Ele joga alguns granulados no aquário do peixinho. Enquanto pega alguns chocolates que deixou cair no chão, ele começa a notar coisas estranhas em seu apartamento. Uma tábua solta acima de sua despensa chama sua atenção, então ele vai investigar. Ele descobre uma chave de carro e um celular contendo várias chamadas perdidas de Layla e uma chamada perdida de Dushan. Steven liga para Layla e é recebido com uma grande surpresa por ainda estar vivo depois de tantos meses sumido. Ela exige saber de onde veio seu sotaque britânico e identifica Steven pelo seu verdadeiro nome, Mark. Quando Steven pergunta por que ela o chamou assim, a ligação cai. De repente, Steven vê seu nome ser chamado e tenta ver quem é. Após ouvir uma voz dizer: "Você precisa parar", as luzes começam a piscar e Steven foge assustado de seu apartamento em direção ao elevador. Steve olha para seu reflexo enquanto o elevador continua descendo. No segundo andar, Steve alucina sobre ver uma criatura vindo em sua direção. Quando ele se depara com seu bico, ele acorda em um ônibus. Todos no ônibus estão olhando para Steve, enquanto ele vê a figura parada ao lado de fora da estrada. Ele também nota Arthur no ônibus ao sair, percebendo que ele é real. Ao entrar no museu, ele tenta pedir ajuda a JB, o segurança de antes, mas é interrompido por Donna. Steven vê Arthur no museu e se desculpa com Donna. Ele segue o homem que viu no ônibus e é confrontado por Arthur, que caminha com sua bengala. Enquanto ele pede ajuda a outro segurança, o guarda revela ter uma tatuagem de balança, proclamando louvores a Deus Amit.
Arthur explica a filosofia de Amit para ele, dizendo que ela se cansou de esperar que os pecadores cometessem seus pecados antes de puni-los. Ele diz a Steven que Amit julga nossas vidas inteiras, incluindo nossos futuros, mesmo que nós não possamos ver. Em resposta, Steven comenta que os documentos históricos esqueceram de mencionar essa parte. Arthur acredita que Amit foi traída e aprisionada por deuses preguiçosos. Se ela tivesse estado livre, poderia ter evitado a queda do Sacro Império Romano e o Holocausto, entre outras tragédias genocidas. Arthur diz a Steven que Amit foi traída por seu próprio avatar, um termo que Steven só conhece de cultura popular. Arthur também sabe sobre a voz na cabeça de Steven e o prepara para ser julgado por Amit. Enquanto a bengala balança sobre os braços de Steven, a tatuagem de balança de Arthur treme incontrolavelmente, significando o caos dentro de Steven. As portas de outra exposição se abrem e Steven foge de Arthur, que diz aos guardas para deixar ele ir por enquanto. Arthur está fazendo um inventário sozinho, enquanto o museu fecha. Ao sair, ele ouve um cachorro chorando à distância e segue o som. Steven também sente que está sendo seguido, enquanto se esconde de uma criatura invisível. Arthur anuncia pelo museu que Steven deve devolver o escaravelho. Steven corre para o banheiro masculino para tentar se esconder, apenas para se deparar com Mark Spector no espelho, seu verdadeiro alter ego. Mark explica a Steven que ele precisa dar o controle total se quiser sobreviver a esse ataque. Steven concorda e permite que Mark assuma o controle, enquanto a criatura invade e o ataca. Nesse momento, a criatura é vista tentando escapar, mas é violentamente arrastada de volta e espancada até a sua presumida morte por um herói vestido cinza claro, com um capuz que cobre seu rosto, um capuz e uma capa. Seu nome é Monite.